Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um capítulo do estudo do nosso livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Nós vamos ao capítulo número 23 hoje, que se chama Turbulências Familiares. É uma alegria estar aqui sempre nesse trabalho em conjunto que a gente faz com a TV e Rádio Chico Xavier, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas do Brasil, e nas minhas mídias vai ao ar às segundas-feiras sem horário definido. A gente posta lá também no YouTube, no Facebook e no podcast. Para quem quer ouvir, tem lá um podcast também, que às vezes é mais fácil, o pessoal se interessa bastante também. Então, o capítulo de hoje, capítulo 23, Turbulências Familiares, a gente vai falar os seguintes temas. Esse, então, já começa cascudo já, que é traição e aborto. Traição e aborto é um dos temas que a gente vai abordar com muito carinho, ok? Vamos falar também sobre aborto e a família, o processo da família nessa situação, quando isso acontece. Vamos falar também sobre conflitos familiares em geral, tiro, porrada e bomba, treta, confusão. É disso que a gente vai falar. Vamos falar também sobre a tal da conversa moral. Que conversa é essa? Isso tudo e muito mais, como sempre. Mas antes de dar início, eu convido a todos, para quem quiser, claro, sentir à vontade, a fazer oração comigo, para a gente aqui desanuviar um pouco das questões mundanas e tentar se concentrar nesse momento. E assim, convido a todos a fecharem os olhos, rogando a Deus Pai primeiramente, agradecidos que estamos por tudo. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa encarnação, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo, nosso companheiro, que nos auxilia em nossa caminhada, com as nossas dificuldades, nos dando todo o amparo, toda a base, toda a sustentação que necessitamos. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, incansável trabalhadores, no bem, buscando esse amor, como nós aqui também humildemente estamos buscando. E assim agradecemos desde já e pedimos autorização para dar início a mais esse estudo, a mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos lá. Oração feita, para a gente estar um pouco mais sereno, mais tranquilo. Tomara que vocês também sintam essa serenidade quando a gente faz a oração, se desconecta um pouco do mundo e se conecta com o alto. É sempre bom lembrar, gente. Oramos muito pouco, rezamos muito pouco. Vamos lá, vamos começar então falando sobre traição e aborto, tá? Nesse tema bem complexo e sensível, mas que Joana é bem incisiva, direta e reta nessa questão, tá? A gente vai falar dois trechos aqui que eu separei sobre isso, mas vamos começar? Vamos lá. Joana nos diz: é nessa fase de desajuste e de fragilidade psicológica que surgem as brechas morais para crimes mais graves, entre os quais o abortamento hediondo, feito de maneira cruel e insensível. Muitas vezes a mulher frustrada, não podendo descarregar a ira no homem que a enganou, direciona toda a sua mágoa no ser informação para não ter de que carregar a herança da própria leviandade. Aí, pessoal, antes de comentar, eu quero só deixar claro aqui a minha intenção, tá? Quando a gente aborda temas assim tão complexos, tão profundos, de tamanha sensibilidade que tocam a muitas pessoas em âmbitos muito pessoais, muito íntimos, que trazem muita carga emocional. Então, de maneira alguma, pessoal, a ideia aqui é criar algum tipo de julgamento, a gente não quer crucificar ninguém, tá? A ideia é a gente trazer aqui a instrução através de Joana de Ângeles, pela reflexão dela, que faz todo o sentido com essa visão espiritual que vai muito além da que a resenha que a gente tem com as questões mundanas, cada ponto de vista por aí. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então a ideia aqui não é
fazer ninguém se sentir mal, tá bom? É cada um com a sua consciência, com as suas escolhas, com o seu livre-arbítrio. Tá legal? O que a gente vai sempre trazer aqui é um ponto de vista diferente, além do que isso que se discute no mundo hoje, e alguns países, infelizmente, o aborto é legalizado, e aí tem muita discussão de que é certo ou errado, e Joana de Ângeles vem corroborando tudo que a doutrina nos coloca, o aborto como crime. Eu vou repetir e frisar, acho que Joana já falou isso, já, alguns capítulos atrás ela já falou sobre aborto, estou lembrando agora. O ponto de vista que a gente tem aqui, que é o diferente dessa discussão mundana, é exatamente a questão do aborto no aspecto espiritual. Qual comprometimento a gente vai estar, consequentemente, colhendo através desse plantio, ou qual efeito através das nossas escolhas que nós estaremos realizando. E eu vou abrir esse âmbito aqui, todos aqueles que são responsáveis, direta ou indiretamente, por esse crime, fazem parte da questão, tá bom? Então, o pai que influencia, a mãe que influencia, muitas vezes, o tio, a avó, o marido ou o companheiro também, que manda tirar, a própria mãe ou a gestante que está diretamente encarregada, ou todos aqueles que trabalham como uma fonte de renda, médicos, enfermeiros, enfim, quem quer que seja. E pessoal, vou voltar a dizer, a ideia não é julgar ninguém, tá? É ficar pregando ninguém em crucifixo nenhum. Vou repetir, a ideia é a gente trazer o ponto de vista espiritual e todo o comprometimento realizado com o tirar a vida. E essa é a questão. Então, por isso que é considerado crime e tratado de tal forma. E aí a Joana faz aqui nesse trecho uma alusão, colocando o ponto da questão da traição como um dos pontos que é muito sensível também, principalmente no sexo feminino, que é o clássico, infelizmente, que o homem vai lá e trai, e nessa de que traiu, às vezes tem lá um filho no ventre daquela companheira, da namorada, ou da ficante, ou da esposa, ou quem quer que seja. Então, pessoal, vamos entender o seguinte, Joana diferencia muito bem. A traição que esse teu companheiro realizou não tem nada a ver com essa gravidez, não tem nada a ver com esse espírito que vai encarnar. Ele tem a ver com você, mãe gestante. A questão, para a gente separar bem, tá? A questão do seu marido, do seu namorado, se vocês são um casal ou não são, se vocês estão bem ou se vocês estão mal, se o fulano é o parceiro ideal e vai dar toda a estrutura para ser um grande pai, para cuidar de uma família, ou se ele é um galinha, que você não quer nem olhar para a cara dele, não quer nem saber, isso é uma coisa. A outra coisa é quando é gerado uma criança, já desde o momento da inseminação, o espírito está ali acoplado, já está ali ligado, e o retirar, o romper esses laços, seja quando for, é um comprometimento realizado, tá bom? Vamos ter essa noção, porque tem que diferenciar as coisas. Quando a gente está falando de filho é uma coisa, com teu namorado, com teu marido é outra coisa. A conversa está em outro patamar, tá bom? A questão é muito simples. Não há justificativa, salvo algumas exceções quando a gestante está em risco. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Joana fala aqui à frente. Mas tirando isso, vamos ter atenção, tá bom, pessoal? Vamos ter atenção para realizar melhores escolhas nas nossas vidas. Vou só repetir, a ideia também não é ficar trazendo, remoendo, levantando poeira do passado para ninguém, tá legal? Porque às vezes, quando a gente fala assuntos sobre esses, muitas mulheres lembram de um passado e sentem muita dor, e sentem muita culpa, consequentemente. Infelizmente, a ideia não é trazer culpa para ninguém, porque as decisões do passado foram aquelas que a gente tomou lá atrás. O importante é hoje, o importante é agora, com essa informação, com essa consciência que a gente tem aqui. É hoje, com as ações de agora e do futuro. Independente do passado, qual for a escolha do passado. O que acontece muito com o pessoal nessa coisa de culpa, fica remoendo, relembrando e dizendo eu não podia ter feito,
mas que besteira, eu vou ter que pagar lá na frente o meu karma e a minha expiação, etc e tal. Pessoal, vamos deixar isso para o planejamento espiritual, tá? Se vai ter algum tipo de prova, algum tipo de expiação, deixa para o alto. Entrega na mão do Pai, entrega na mão de Deus. Deixa que a espiritualidade cuida disso. Vamos focar no que é mais importante, no hoje, nas decisões de hoje, nas escolhas de hoje. Então, independente da besteira que a gente fez lá no passado, seja um aborto ou seja outros crimes, tá? Vamos ampliar aqui o direcionamento aqui do passado delituoso que a gente teve, as nossas escolhas menos acertadas, isso tampouco importa. O que importa de lá é se arrepender. Fiz besteira, vacilei, dei mole, pisei na bola. Hoje ou amanhã vou fazer diferente quando essa oportunidade voltar na minha frente. Porque ela vai voltar mais cedo ou mais tarde. Ou nessa ou na próxima encarnação. A gente vai passar novamente por essas questões. Para quê? Para mostrar que aprendeu e vai fazer diferente. Tá legal? Então, não vamos escolher aí expiações voluntárias. Tá legal? Vamos deixar que a espiritualidade, que a divindade se encarregue desse processo no planejamento reencarnatório na próxima encarnação, ou mesmo nessa, nos oportunizando novamente situações diversas para realizarmos o aprendizado que a gente ainda não fez. Processo de... Vou sempre relembrar isso, tá, gente? Karma não tem nada a ver com punição, tem a ver com aprendizado. Expiação não tem nada a ver com punição, tem a ver com aprendizado. Se a gente não aprendeu, somos colocados sob uma nova perspectiva, com outro ponto de vista, para aprender aquilo que a gente não aprendeu lá no passado. Tá legal? É mais ou menos por aí, tá? Estou resumindo aqui. É caso a caso. É um tema, como eu falei, muito sensível. Eu não quero, de maneira nenhuma, tá, gente? Desculpa se ofendi alguém aqui, porque a ideia não é ofender. Eu e muito menos Joana de Ângeles. Eu posso até ofender, mas Joana de Ângeles com certeza não vai ofender. Mas a intenção não é essa. A intenção é de trazer informação, consciência com essa resenha, com esse papo que não é muito falado por aí. Ah, porque o direito da mulher, porque o direito do corpo, porque isso, porque aquilo outro. Todo mundo tem sua opinião, cada um tem sua verdade e suas razões. Não tem problema nenhum, vamos respeitar a opinião de cada. Só que a gente também tem a nossa. A gente também tem essas informações do plano espiritual como um todo, não só sobre aborto, mas explicando e demonstrando exatamente o comprometimento realizado com escolhas mal realizadas. E essa é uma delas. Tá legal? Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo trecho que eu separei aqui que vai falar um pouco sobre aborto e família. Agora, como é que a família está metida nesse meio de alguma forma. Vamos lá. O abortamento, com exceção daquele que tem por objetivo salvar a existência da gestante... Deixa eu dar uma pausa aí. Esse que a gente estava falando agora, eu vou só focar nisso, tá? O abortamento, com exceção daqueles que têm por objetivo salvar a existência da gestante, essa é a exceção. Essa é a exceção quando a gestante tem risco de vida, com gravidez às vezes complexas, que colocam em risco a vida da mãe. E nesse caso, como exceção, sim, o abortamento não tem problema, digamos assim, porque é uma opção pela vida. Porque o que acontece muitas vezes é colocando em risco a vida da mãe, acaba desencarnando a mãe e o bebê. Então, se tiver que escolher entre duas vidas, em casos específicos, seguro da mãe. Entendeu? Que também acontece bastante, tá? Vamos seguindo? Vamos lá. Vou repetir de novo. O abortamento, com exceção daqueles que têm por objetivo salvar a existência da gestante, é uma das heranças mais terríveis do primarismo de natureza moral que responde pelo atraso espiritual da sociedade. Numa constelação familiar não existe lugar para a ocorrência de tal monta. Quando sucede uma fecundação não desejada, em razão de diversos fatores existentes, o espírito que se encontra em processo de reencarnação deve ser recebido com carinho, porquanto está sendo beneficiado pela especial oportunidade de crescimento
por divina concessão que não pode ser desperdiçada. Considerando-se a imensa variedade de recursos e técnicas impeditivos da fecundação, nunca se poderá justificar o abortamento criminoso, porquanto a divindade providenciou através da ciência preciosos recursos preventivos que devem ser usados sempre que se não desejem filhos. Esse crime, de novo ela fala sobre crime, para não ter dúvida, né, gente? Esse crime, que às vezes permanece oculto na consciência daqueles que o praticam pela sua ação mórbífica, termina influenciando negativamente a família, que mais se desestrutura, avançando no rumo do abismo da degradação. E aí, só antes aqui da gente comentar, pessoal, terminei, tá? Esse foi bastante, olha só. O que ela fala aqui, que eu achei interessante. Me perdi agora. Aqui, achei. Vamos lá. Da natureza moral, o atraso espiritual da sociedade. Então, falou da sociedade, não falou só de indivíduos. O que acontece, pessoal, é o seguinte, que muitas vezes a gente gosta, ou muitos de nós gostamos, de se equiparar, de se segurar com a lei dos homens. Ah, não, porque é legalizado. Agora que legalizou, tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Olha só, não é porque legalizou pena de morte, cadeira elétrica, tiro na cabeça, ou legalizou o que é que seja, não interessa, um crime, seja ele qual for, ou um aborto, que quer dizer que essa sociedade está num bom caminho. São as leis dos homens e as leis de Deus. São completamente distintas, tá, gente? As leis dos homens são mutáveis, vem constantemente adaptação, evolução, e muitas vezes parece que dá um atrasozinho, mas a caminhada é para frente. Quando a gente olha a médio e longo prazo, as leis dos homens vêm aos poucos, muito aos poucos às vezes, melhorando. Agora, a lei do alto, a lei de Deus, é única, reta e absoluta. Que lei é essa, Nelson? Pega aí o GPS espiritual, o manual de conduta, que se chama Evangelho. Tá lá, toda a lei. Se tem alguma dúvida, se quiser comparar com a lei dos homens e a lei do alto, que Jesus nos trouxe, tá aí. Tá lá tudo que você precisa saber, e mais do que isso, tá aqui dentro também. Tá inato, em sentimento, muito dessa lei. Que no fundo, quando a gente para se ouvir, para se escutar, a gente escuta lá dentro o que é certo e o que é errado, tá? Então vamos lá. Então a gente já falou aqui sobre a exceção, né, do aborto de família, e vamos falar um pouco sobre a influência ou a pressão que a família exerce em momentos como esse. E a pergunta é: o quanto ajuda, suporte a família pode dar no momento de uma gravidez indesejada, ou então dificultar mais ainda essa questão? Porque normalmente o que acontece, não sei os casos que vocês conhecem, tá, gente? Mas vamos lá, vou dar alguns exemplos aqui. Começa a seguinte discussão dentro de casa: você é muito nova, você vai estragar a sua vida, não faz isso, tira esse filho. Quem é que vai criar? Você não tem idade, não tem trabalho, não tem dinheiro, como é que você vai resolver isso agora? Como é que vai ser a tua vida agora? Você é uma menina nova. Que pai é esse que você nem sabe direito? Esse filho não vai ter pai. Vai cair sobre mim a responsabilidade? Sobre mim, às vezes, os pais da gestante que vão estar falando. Aí começa toda aquela acusação irresponsável, inconsequente, dificultando mais ainda esse momento complicado. Muitas vezes o momento da gestação, principalmente inesperado em idade nova, sem o planejamento, é uma situação complexa por tudo, por tudo. Por todas essas questões financeiras, é casa onde morar, é a educação da criança, é saúde, pronto, é tempo para dar a melhor educação desses pais, ou às vezes a falta de um pai. Como é que faz isso?
É uma situação tensa. E a pergunta que vem é: a família nesse momento está ajudando ou está dificultando? Como é que a família está reagindo nessas horas? Ela vai dar o suporte para a chegada desse novo membro nesse seio familiar, desse espírito que tu vai ali encarnar? Ou vai rejeitar e fomentar, e às vezes influenciar direto ou indiretamente esse aborto e dificultar ainda mais essa relação nessa constelação familiar? Lembrando, pessoal, que muitos desses espíritos que chegam agora no nosso lar, através desse bebê, dessa gravidez, são espíritos que nós temos algum tipo de comprometimento no passado, não só na positiva, na negativa também. E esse espírito que está ali, desde o momento da fecundação, ele já está registrando tudo de positivo e de negativo, tá bom? Então vamos ter essa consciência, mais uma vez, essa consciência amplificada ou ampliada que Joana nos traz aqui para a gente pensar e tomar melhores escolhas na nossa vida. Tá legal? Vamos seguindo? Vamos seguindo aqui. Próximo trecho a gente vai falar sobre conflitos familiares. Vamos lá. Joana nos diz: no momento, portanto, em que surgem os primeiros conflitos nos relacionamentos domésticos, justo é buscar-se Desculpa, pessoal. Vou até beber uma água que hoje está difícil. Vamos lá. Vamos repetir, vamos lá. No momento, portanto, em que surgem os primeiros conflitos nos relacionamentos domésticos, justo é buscar-se diluí-lo antes que tomem proporções graves, difíceis de ser eliminadas. A perda da confiança numa convivência é porta aberta à suspeita de alto porte, muitas vezes desprovida de fundamento, que respondem por graves consequências futuras na estrutura doméstica. Aí é o seguinte, pessoal, vamos lá. Conflito, briga, treta, arranca-rabo é normal, tá bom, pessoal? É normal na família de todo mundo. Não é exclusividade da sua família. Briga, tiro, porrada e bomba e confusão. A gente briga por tudo e por nada. É muito mais fácil brigar do que fazer as pazes. Concorda? Como é fácil brigar, como é fácil a família se desestruturar, às vezes porque compartilharam lá alguma coisa que eu não gostei muito, o fulaninho deu like, pronto. Mas eu vi que ele deu like lá naquele post lá, daquele negócio que eu não gosto. Já é o suficiente para eu romper relações. Já é o suficiente para eu nem querer mais olhar na cara daquele fulano, daquela bendita lá no Natal. Não quero nem ir no Natal, para não ter que olhar para a cara dela, que eu sei que ela deu like lá naquele post lá em agosto, no dia 14, eu vi que ela compraste com aquilo. Então, pessoal, olha só, briga, confusão é normal, mas vamos tentar se esforçar um pouco, principalmente para a gente fazer as pazes. Vai acontecer, vai, mas vamos nos esforçar para juntar aquilo que separou de alguma forma, para pedir desculpa, para fazer as pazes, para reconhecer às vezes um erro nosso, ou estar aberto ao diálogo, sentar e conversar, tentar refazer aquilo que foi desfeito. Principalmente a gente percebeu agora nos últimos anos no Brasil, quantas famílias, infelizmente, que por causa de terceiros, opiniões políticas, ou poderia ser futebol, ou poderia ser qualquer outro assunto que não tem nada a ver teoricamente ali no seio familiar, acabaram brigando, se rompendo e cada um para um lado. É interessante a gente perceber também quanto das famílias ao longo desses anos, através da internet, através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que é uma ferramenta excelente que pode nos unir a todos, membros da família, acaba que fica um monitorando a vida do outro e a intensidade se amplifica porque a gente vê ali o post do fulano e começa a ficar doído, e começa um bate-boca, e começa uma briga porque foi o post lá da política, ou lá do futebol, ou lá do que quer que seja.
Como é que a gente está usando essa ferramenta internet, que pode ser ao nosso favor, mas também pode ser contra nós, contra a nossa própria família, contra a nossa própria estrutura. É essa constelação familiar que a gente está falando aqui. Então, acontecer brigas na família, pessoal, é normal, tá bom? Mas vamos tentar dialogar, sentar e conversar. Espera o sangue baixar, quando passa o lado emocional, senta e conversa. Coloca o emocional de lado e vai pela razão. É importante a gente saber que coisas mínimas, uma besteira dessa, que nem eu falei aqui, para mim é uma besteira, tá, gente? Não sei para vocês, mas eu peguei um exemplo para ir na besteira mesmo. Porque o fulano deu um like no post, aí a gente vai rompendo a relação, é aquela velha história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, começa numa besteirinha e vai virando uma bola de neve gigante. E esse negócio de água que vai batendo é que nem uma infiltração. Quem tem infiltração sabe o que eu estou falando, já teve. Ah, é um pinguinho só, besteira, não vamos cuidar não. Quando você vai ver, já arrebentou a tua casa inteira. E às vezes não dá nem para reparar. Ou se dá para reparar, é muito mais difícil. Aí às vezes sabe quando é que fica esse reparo? Lá para outra encarnação ainda. O que dá para fazer hoje, a gente não se esforça, porque tem que ter um esforço às vezes, e joga para a próxima encarnação. Tá bom? Então vamos fazer pelo menos esse esforço ao nosso favor, a favor da família, ao favor dessa harmonia, porque vamos repetir o que Joana vem falando o livro inteiro. A gente não está por acaso, pessoal. Não é por acaso que você tem a tua mãe, o teu irmão, o teu tio, teu avô e teu pai. Tem barulho aí, tá bom? Tem coisa boa também. Tem história boa e tem história triste nessa dinâmica familiar. Toda reencarnação está interligado com as outras encarnações. A nossa história de hoje tem passado aí. E nesse nosso passado aí, tem outros membros também que a gente conviveu lá no passado. E muitos desses membros lá do passado estão agora de volta no seio familiar. Simples dessa maneira. Tá legal? Vamos lá, vamos seguir no nosso raciocínio aqui para o último trecho. Já é o último trecho, já que é a conversa moral. Joana nos diz: cabe aos pais, isso é um pouquinho longo, tá, pessoal? Vamos lá. Falar sobre as crianças agora. Cabe aos pais, nos momentos de encontro de estudos evangélicos no lar, trazer à baila para análise e considerações os temas perturbadores como aborto, a eutanásia, a pena de morte, o suicídio, esclarecendo as mentes juvenis, ao lado de outros crimes acobertados pela sociedade, quais o denominado como de colarinho branco, de desvios de valores públicos, de subtração de impostos e outras falhas morais que recebem aplausos de alguns enfermos emocionais como válidos. Justificando os erros graves praticados por algumas autoridades que têm o dever de zelar pelos bens públicos e optam pelos desvios, os que se justificam errando estão cometendo equivalentes crimes que lhes passarão na economia emocional e mental. Muitos desses abomináveis delitos tornam-se legais nas sociedades primárias e injustas. Nunca, porém, adquirirão valor moral, porque atentam contra o equilíbrio espiritual da humanidade. Educando-se a mente infanto-juvenil no respeito à vida de todas as suas expressões, forjam-se mulheres e homens de bem para o futuro, capazes de servir a sociedade ao invés de explorá-la, de iluminar consciências ao oposto de obscurecê-las e ensinando-lhes liberdade de pensamento, de palavra e de ação com dignidade insofismável. Foi longo, mas eu acho que foi necessário. Eu tento sempre tirar trechos pequenos, mas tiro trechos grandes às vezes, dessa discussão em família, dessa conversa em torno dessa moralidade. E quando a gente vai trazer moral, a gente vai falar sempre da moral do Cristo, independente da discussão social que seja, se é corrupção política, como o Joana colocou aqui, desvio de dinheiro, se é aborto, se é eutanásia, se é pena de morte, se é suicídio, se é o que for.
principalmente com as crianças, pessoal. Essa discussão dá para ter entre todos, tá? Só que quando mais velho é mais complicado, porque cada um tem uma opinião e a gente não se entende muito bem, aí começa as tretas, começa a briga. Né? Mais ou menos por aí. A gente não respeita a opinião do amiguinho, do parente, e aí a gente já se exalta e não consegue engolir, porque a gente não respeita, infelizmente, e o outro também não nos respeita e acaba brigando. Mas principalmente com as crianças, é trazer desde cedo todas essas questões do mundo, da sociedade, falar abertamente numa mesa, conversando, discutindo, passando aquilo que a gente acredita, colocando Jesus no meio. De novo, conversa moral. Conversa moral é conversa com Jesus. É pegar Jesus e colocar em todos esses pontos aí da atualidade. Ah, mas eutanásia é certo, não é certo? A criança tem uma opinião, explica para ela. Porque às vezes ela ouviu falar lá no YouTube, no blogger, e agora a influencer, a fulana famosa, está defendendo a causa. Então ela vai lá e adquire aquele conhecimento como uma verdade da influencer XYZ. Eu não estou criticando ninguém, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui hipotético. E ela não tem outra referência. Então vamos trazer a referência. Sabe qual é a referência? Jesus. Essa é a referência que a gente quer trazer aqui. Cada um vai ter uma opinião. O mundo vai ter opinião que ele quiser. Mas em casa a gente vai ter outra opinião também. A gente vai ter essa opinião, um ponto de vista. Essa base, esse valor, que é o valor que fica. Esse valor moral. A gente não precisa brigar com ninguém. A gente não quer julgar ninguém, nem impor o nosso modo de ver como as coisas são. A ideia é a gente trazer aqui o Evangelho para todas essas questões do dia a dia. Na dúvida, pergunta lá para Jesus, aquele velho clássico, clichê, o que Jesus faria? Então, pega Jesus aí, ó, eutanásia, você imagina perguntando para Jesus, e aí Jesus, como é que é? Desliga ou não desliga o aparelho? Sabe o que precisa perguntar? Não, mas será que existe não? A pena de morte. Atire a primeira pedra, que nunca errou. Lembra dessa passagem? Mas o suicídio, como é que acontece? E o desvio de dinheiro público? O pessoal, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Desvio de dinheiro público não é coisa nova não, tá? Isso é desde a época do Cristo. Quando o governo local, da altura, explorava a população e faziam vira e mexe uma pegadinha com Jesus para tentar pegar ele no pulo do gato e colocar ele no prego já desde cedo. Muito antes do que ele do momento derradeiro da crucificação dele, já estavam tentando ele ali no pulo do gato para ver se ele dava uma vacilada, e perguntava principalmente com a exploração do cobrar imposto. Eles cobravam impostos totalmente injustificáveis. E aí me lembra aquela passagem que Jesus pergunta, tem uma moeda aí? Mostra aí. Mostra a moeda. Qual é a face que está aí? É de César. Então dá a César o que é de César. Jesus sabia o que estava acontecendo. Não tinha bobinho naquela altura, como não tem hoje. Cada um segundo as suas escolhas. Simples dessa maneira. Agora, independente disso, a gente não precisa brigar com o outro. Cuida do teu. Eu vou cuidar do meu, cuida do teu. Cada um que cuide do seu problema. Tá bom? Pessoal, é isso, tá? Palavra-chave de hoje, esqueci de separar. Então vamos colocar, por favor, Evangelho. Se você ficou até o final e gostou dessa reflexão de hoje, escreve para mim, por favor, a palavra Evangelho, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que ninguém tenha ficado magoado, sensibilizado, porque são temas duros muitas vezes, né? Essa não foi minha ideia. Se aconteceu, eu peço desculpa, tá? A ideia aqui é sempre trazer só instrução. Isso aqui na nossa mão aqui se chama luz, tá? Isso aqui é luz. Isso aqui ilumina e com a luz a gente consegue tomar caminhos melhores. A gente visualiza melhor um todo e fala, eu vou para ali, não vou para cá, eu vou para lá, eu vou para lá. A gente escolhe. Quando está mais iluminado, fica mais fácil de ver o melhor caminho a tomar. Tá bom?
Então, se ficou até o final, por favor, escreva a palavra evangelho para mim. E o capítulo que vem, semana que vem, a gente vai falar sobre drogadição na família, capítulo 24. Vou terminando agora e convido a todos, quem quiser, claro, a fazer oração comigo, fechando os olhos. E agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, guia, nosso amigo. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua luz, que continua nos iluminando, iluminando o caminho a ser seguido para alcançar a felicidade e o reino dos céus que você nos apresentou. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, agradecemos a Joana de Ângeles por nos auxiliar nessa reflexão, nesse mastigar Jesus e trazer Ele mais próximo do nosso entendimento e do nosso dia a dia. E assim, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse estudo, mais esse capítulo. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Já estamos no nosso horário. Boa noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.